Olá, amigos. Nossa saudação habitual e os nossos votos de que todos estejam bem. Afinal de contas, nós estamos chegando nos finalmente de mais um ano de vida e exatamente quando as pessoas começam a pensar no Natal, nas festas, em tudo o que faz a alegria das pessoas. Eu me recordo que na minha infância também, quando ia chegando o final do ano, eu tinha duas alegrias muito grandes e eu ficava esperando e parecia que demorava tanto para chegar. Era o mês de dezembro, era o meu aniversário, né? Naturalmente, o papai sempre se lembrava do aniversário da gente. E o Natal, e a gente ficava pensando nos presentes que íamos receber. E geralmente eram presentes pobres. Eu tinha muita vontade de ganhar uma boneca. Eu sonhava com a boneca. E mamãe, então, no Natal, ela nos deu a boneca. Ela fez as bonecas, duas bonecas, uma para mim e outra para minha irmã, duas bruxinhas. Às vezes eu fico pensando assim, parece que eu estou vendo as minhas bonecas. E criança é uma coisa muito boa, muito legal, vamos usar essa expressão, porque eu fiquei tão feliz com a minha boneca de pano, não pensei em outras bonecas, nada, aquela estava muito boa, era Natal, a nossa casa muito pobre, mas as lembranças do Natal fazia o coração da gente bater mais depressa, e recordar é uma coisa boa. Então, nessa época que a gente deveria continuar, não começar, mas continuar lembrando Jesus. E eu me recordo então do Pentecostes, quando os discípulos do Senhor e mais outros servidores se reuniram no cenáculo e eles estavam lembrando a presença de Jesus e estavam orando. Naquele momento em que eles oravam, de repente aconteceu como se um vento muito forte entrasse naquela sala e o vento deu uma volta no meio daquelas pessoas e assustou realmente o grupo que estava ali. E depois daquele vento que passou, começou a descer do alto línguas de fogo, naturalmente chamas que pareciam línguas de fogo descendo sobre a cabeça de cada uma daquelas pessoas que estavam ali no cenáculo. Eu fico imaginando o susto daquelas pessoas com aquela coisa que apareceu ali, aquele fogo que estava descendo do alto, primeiro com a ventania, depois o fogo. E depois daquilo, aqueles homens que eram pessoas simples, pessoas iletradas, eles começaram a falar vários idiomas, porque ali naquela região vinha gente de várias partes do mundo, então era uma miscelânea de idiomas. Eles então começaram a falar no idioma de cada pessoa que estava ali. Então foi um acontecimento inusitado. E para a igreja tradicional, né, isso foi um milagre que aconteceu naturalmente feito por Jesus. Para nós que somos espíritas, que sabemos a respeito da imortalidade da alma, foi um acontecimento natural. E nós deveríamos encarar sempre com naturalidade, porque hoje a gente não tem muitos fenômenos provocados pelos espíritos, assim, que seja visível para muitas pessoas. Mas ainda temos uma porção de demonstrações de como os espíritos interferem em nossa vida, de como eles estão presentes em nossa vida. Mas hoje nós podemos até buscar esses acontecimentos, mas não com uma conotação de curiosidade, mas como um desejo de entender a existência humana
entender a desencarnação, ou a chamada morte, e o que ocorrerá depois dessa passagem no mundo espiritual, o que vem no momento seguinte. Então, para nós espíritas, o fato da desencarnação não é mais aquela coisa que nos maltrata, que nos faz sofrer muito em termos de perder ou em termos de separação eterna. Não existe mais isso, porque nós sabemos que vamos nos reencontrar no plano espiritual. E durante o meu tempo de ser espírita, e isso acontece já desde a minha adolescência, enquanto que a mediunidade despertou ainda na infância, mas eu me tornei espírita de verdade a partir da adolescência. Então eu tive a oportunidade de ter vários encontros onde os espíritos davam a demonstração da sua presença de uma maneira bem clara, bem objetiva. E tivemos a oportunidade de conhecer vários médiuns, e um dos grandes médiuns com o qual nós tivemos a oportunidade de privar foi Júlio César Grande Ribeiro, lá do Espírito Santo. Era um médium extraordinário, e nós tivemos a oportunidade de participar de várias reuniões onde ele era o médium. Mas eu quero contar para vocês um episódio que foi realmente muito lindo. Nós estávamos na casa de um casal amigo que morava ali no Flamengo. O casal já se encontra no plano espiritual. Estávamos no culto, eles faziam o culto na segunda-feira e a gente costumava ir de vez em quando. Mas quando o Divaldo estava aqui no Rio de Janeiro, a nossa participação era mais efetiva. Era a oportunidade de estar com esse amigo tão querido que está no plano espiritual. E numa dessas reuniões aconteceu assim um fenômeno que foi muito lindo. O Divaldo leu a página inicial, fez um breve comentário da página que foi lida e falou do mundo espiritual, da importância de nós tentarmos estabelecer assim um clima de mais familiaridade com a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E naturalmente a palavra nos lábios do Divaldo era como messes de amor caindo dos céus no coração da gente. Era uma coisa muito boa. E nessa noite ele estava muito inspirado. E eu acredito que Joana estivesse ali também, dando aquela inspiração. Aí apagou-se a luz e o apartamento ficava no 10º andar do edifício, e naquele dia a lua estava esplêndida. E as janelas estavam abertas, as cortinas estavam abertas, e a lua entrava tranquilamente no apartamento sem pedir licença. Então, o salão, que era muito grande, tinha 5 ambientes no salão, mas ele estava todo iluminado pela luz da lua. Então, a gente estava assim, numa mesa grande, tampo de vidro, e eu, por exemplo, estava do lado do seu Guimarães, com as mãos na mesa, e estava assim, nossa, eu estava tão enlevada com a palavra do Divaldo, com o luar que ali estava, com o fato de estarmos orando com alguém muito especial, que conviveu conosco mais de 90 anos e que realmente marcou a nossa vida de uma forma que até hoje é como se ele estivesse presente, falando ao nosso coração. Naquele momento aconteceu algo inusitado. De repente caiu uma ampola e bateu na mesa e quebrou. Todos nós, à exceção do Divaldo, olhamos para cima, porque bem em cima da mesa tinha
um lustre que era cheio de pingentes de cristal, muitos pingentes. A impressão que a gente teve é que um pingente daquele havia caído e bateu em cima da mesa. E, de repente, outro caiu, e outro, e outro, e outro. E em várias partes da mesa ia caindo aquelas ampolas. A gente via com clareza a luz do luar. A ampola descendo, ela batia na mesa, quebrava e desaparecia. Não tinha caco de vidro na mesa. E o perfume se levantava. Depois, as ampolas continuavam a cair, o perfume desaparecia e o cheiro de éter tomava conta da sala. Então, durante uns 5 minutos, aquelas ampolas caíam do alto e se quebravam em cima da mesa, ora com cheiro de éter, ora com o perfume. Foi algo memorável que ficou na alma da gente, porque entendíamos que foram presente da espiritualidade. Não para mim, que não mereço tanto, mas eu acredito pelo servidor emérito de Jesus, que era Divaldo, e pelo casal dono do apartamento, que eram pessoas muito especiais mesmo, na sua postura, na sua forma de ser, do espírita que eram os dois. Então, aquilo foi um presente do mundo espiritual. E não foi nada escondido, nada que uma pessoa visse e a outra não. Então, foi um acontecimento bem material. A gente via a ampola caindo, batendo na mesa, se quebrando e desaparecendo os caquinhos, ficando apenas o perfume, ficando apenas o cheiro do éter. Era o amor dos espíritos para conosco, dando-nos a oportunidade de, ainda mais uma vez, não perdermos a fé na continuidade da vida, não perdermos a fé em que a morte não é separação eterna, é apenas um portal que se abre para a verdadeira vida. Até mais, fiquem em paz, Feliz Natal!